atuação das forças endógenas, né? Já tivemos isso no passado, atualmente a gente não tem muito disso, né? Então essas forças que estão lá embaixo no centro da Terra, elas não refletem tão diretamente na superfície do relevo brasileiro, né? Então a gente não tem aí choque de placas, áreas de encontro de choque de placas, nós não temos aí área de vulcanismo recente, tá certo? Temos tremores, mas são bem simplórios, né? Então o relevo brasileiro, ele é um relevo muito trabalhado pelas forças externas, né? Então é a água, o sol, a chuva, a variação de temperatura, o atrito, as reações químicas, né? Os seres naturais também trabalhando o relevo, ok? Isso principalmente ao longo de todo o período terciário, né? E no início agora do quaternário, então a gente tem pouca representatividade, ou seja, transformações internas que acabam refletindo aqui em cima, tá certo? Com isso, o processo de desgaste do relevo, ele continua, né? Sem grandes problemas. Então no Brasil, por exemplo, nós não temos superfícies acima de 3.000 metros de altitude. Caso tivéssemos, classificaríamos como montanha. No Brasil nós não temos nenhuma montanha, tá certo? As montanhas elas estão acima de 3.000 metros. O pico culminante do Brasil é o Pico da Neblina, né? Com 2.990 e poucos metros. Ele não chega aos 3.000 metros, tá certo? Bom, e aí o que aconteceu? Era necessário classificarmos o relevo brasileiro de uma forma, vamos dizer, mais original, né? Inicialmente, as primeiras classificações foram apoderadas de outros países. Nós usamos, por exemplo, uma classificação, logo no início da classificação do relevo brasileiro, da França. Agora, como que eu vou comparar um país do tamanho de Minas Gerais com o Brasil? A França, ela possui um relevo muito mais restrito em termos de área do que o relevo brasileiro, né? O Brasil só é maior que a Europa Ocidental, tá certo? E aí, dessa necessidade de construirmos, né, de construirmos uma classificação própria, nós tivemos 3 grandes classificações. A primeira delas, antes da segunda metade do século XX, né, tem muito tempo, tá? Que foi proposta pelo professor Haroldo de Azevedo, tá? Posteriormente, nós tivemos mais 2, mas vamos na ordem. Vamos lá para a do professor Haroldo de Azevedo para podermos entender melhor. Então, o professor Haroldo de Azevedo, ele classificou o relevo brasileiro em 2 categorias. Existiam planaltos e planícies. Qual foi um princípio utilizado por ele? A chamada altimetria, né? Então, passou de 100 metros, já é planalto. Abaixo de 100 metros, né, ou até 100 metros de altitude, tá, é planície. E com isso nós criamos, ele, o Haroldo de Azevedo, 7 grandes unidades do relevo brasileiro, sendo 4 planaltos e 3 planícies. Observem aqui, né? Então aí nós temos a classificação, ó, Planalto das Guianas, Planície Amazônica, Planalto Central, Planalto do Atlântico, Planície Costeira, Planalto Meridional, Planície do Pampa e Planície do Pantanal, né? E aí o curioso no meio disso tudo é que o Haroldo de Azevedo, ele teve um aluno, né? E esse aluno viria a propor uma nova classificação do relevo brasileiro, isso mesmo. Esse aluno foi o Aziz Nassib Absaber, tá certo? O Aziz Absaber, ele propôs o seguinte: ele não categorizou, né, usando a altimetria. Ele usou, né, o embasamento geológico e os processos de erosão e sedimentação, tá certo? E aí ficou assim: o Planalto, região com predomínio de erosão sobre a sedimentação. A planície, região de deposição, ou seja, de sedimentação predominando sobre a erosão, tá certo? E aí ele dividiu o relevo brasileiro em 10 unidades, sendo elas 6 planaltos e 4 planícies. Vamos então ao mapinha. Olha aqui.
Então nós temos aí, desculpe, o Planalto das Guianas, as planícies e terras baixas da Amazônia, né? Planalto Maranhão-Piauí, Planalto Nordestino, o Planalto Central brasileiro, né? A planície do Pantanal, Planalto Meridional, o Planalto Uruguaio Sul-Rio-Grandense, né? Planalto e serras do Leste e Sudeste, tá certo? E a planície e terras baixas costeiras, tá? Então foram essas as unidades divididas aí pelo Aziz Nassib Absaber. Então, o Aziz usou erosão e deposição, ou sedimentação, tá? E aí, o curioso no meio disso tudo de novo, apareceu um aluno do Aziz também, né? Então, o Haroldo foi professor do Aziz e o Aziz foi professor do Jurandir Sanches Ross, né? O Jurandir Ross, tá certo? E aí o Jurandir Ross, ele já fazendo uso, né? A sua classificação é bem mais recente, da década de 90, ele fazendo uso de equipamentos muito mais modernos, né, como o sensoriamento remoto, tá? Imagens geradas pelo satélite, né? Isso foi no projeto Radam Brasil. Então o Brasil comprou as imagens de satélite dos Estados Unidos na época, né? Da NASA, tá? E aí o Jurandir Ross debruçou sobre essas imagens e começou a classificar o relevo brasileiro. Acabou sendo, não vou dizer menos trabalhoso, talvez muito mais trabalhoso, mas muito mais prático, né? Enquanto os outros eles tinham que percorrer o território brasileiro, o Jurandir ele já conseguia fazer um trabalho, vamos dizer, mais local, né? Para a classificação do relevo brasileiro. E aí o Jurandir ele realizou um mesclado da classificação do Haroldo de Azevedo, a altimetria, e do Aziz Absaber, tá certo? E com isso ele criou 28 unidades, né, de classificações do relevo do território brasileiro, sendo 11 planaltos, introduziu a categoria de depressão, sendo 11 também, e 6 planícies. Então nós passamos a ter 28 unidades, tá? Vamos ver como é que ficaram essas classificações aí. Então, gente, como vocês podem perceber, na classificação do Jurandir Sanches Ross, né, o número de unidades aumentou muito, graças principalmente à precisão, né, da base de dados gerada pelas imagens do satélite, ok? Então aí nós passamos a ter essa classificação, ok? Meus queridos, muito obrigado e até a próxima aula. Se você gostou, se inscreva no canal, dá o seu like e, né, ative o sininho para receber novas notificações. É isso aí, estamos juntos, viu, gente? Galera, até a próxima.